Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Marileda Klugmânica, sou trabalhadora da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí. Estamos usando este espaço virtual na nossa casa espírita para conversarmos um pouco sobre o Espiritismo, levando uma palavra amiga, consoladora, neste horário da nossa palestra pública. Neste momento, nossa casa espírita ainda segue com as portas fechadas para as palestras presenciais, mas segue nos seus horários costumeiros de palestra, que é na segunda, 16 horas, na quarta, 19h30 e no domingo também às 19h30, seguindo com as palestras virtuais. Assim como todos os nossos grupos de estudos seguem estudando a doutrina espírita virtualmente pelas plataformas digitais disponíveis. Hoje vamos conversar um pouco sobre a importância do livro espírita. Será que ele é importante para nós? Quando nos deparamos com algum texto, alguma página, alguma frase espírita, logo pensamos: qual é a fonte? De qual o livro foi tirado esta página, este texto? Então, o livro, de uma forma simples, ele é uma reunião de folhas enfeixadas e montadas em uma capa. Assim nos encontramos a definição de um livro. Mas o livro espírita, nós que buscamos alimentar a nossa alma com um conhecimento superior trazido pelos benfeitores amigos, temos no livro espírita um grande amigo. O livro espírita, ele liberta, ele consola, ele nos ensina muito, nos faz parar, refletir sobre o mais simples acontecimento da nossa vida, levando-nos à verdadeira compreensão e até mesmo à modificação interior. Quando nós temos contato com uma ótima literatura espírita, um livro que nos traz páginas edificantes, nos auxiliam em muito, nos trazem profundas reflexões e ensinos que preenchem muitas vezes o vazio da nossa alma. Mas por onde devemos começar a conhecer o Espiritismo, a doutrina espírita? Por qual livro, diante de tantos que existem, eu devo começar? E a orientação é que nós devemos começar sempre pelo começo. E o começo são o que nós conhecemos como as 5 obras básicas da doutrina espírita, em que Allan Kardec organizou, compilou esses ensinos trazidos pelos espíritos superiores de uma maneira didática para o nosso estudo. E qual é a primeira obra espírita que foi lançada? A primeira obra espírita é o Livro dos Espíritos, que teve o seu lançamento em 18 de abril de 1857. Depois do Livro dos Espíritos vieram o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, então, compõem o que chamamos e conhecemos de obras básicas da doutrina espírita. Tudo que nós ouvirmos falar de espiritismo deve estar conforme o que está
está escrito nestas obras básicas. Devemos agradecer, então, a Deus e aos espíritos superiores por nos trazerem todos esses ensinamentos que são verdadeiras páginas de luz para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. A leitura e principalmente o estudo das obras básicas, elas são de extrema importância. Sem o seu conhecimento, nós não podemos dizer que conhecemos o Espiritismo. É a base da doutrina. É nestas 5 obras básicas que estão todos esses ensinamentos. Esses livros da codificação espírita que Kardec organizou constituem uma fonte permanente para estudos e para as reflexões mais profundas. Sempre encontramos em suas páginas fecundas oportunidades de análise para qualquer tema do cotidiano da vida humana. No Livro dos Espíritos, a primeira obra básica, nós vamos encontrar 1019 questões, perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. De qualquer tema que nós tivermos dúvida na nossa vida, nós podemos buscar nessa obra grandes respostas para a nossa compreensão. Conhecendo, então, a doutrina espírita pelo comecinho, é que nós teremos, então, condições de discernir o que realmente são obras espíritas, porque há muitos livros espíritas. Quem são os espíritos, senão aqueles homens, mulheres que viveram, num corpo físico e que, ao retornar para o mundo dos espíritos, seguem sendo espíritos, com a sua individualidade, com a sua bagagem espiritual, mas por apenas retornar ao mundo dos espíritos não quer dizer, que todos nós seremos espíritos bons, amorosos, superiores. Se temos aqui pessoas enganadoras, teremos no mundo dos espíritos, espíritos também enganadores, mistificadores, que poderão ditar para médiuns, que são aquelas pessoas dotadas com essa capacidade de servir de instrumento para os espíritos comunicarem-se conosco. E a maioria destes livros da literatura espírita, os que são ditados pelos espíritos, há um médium de psicografia que recebe estes textos e essa literatura. Por isso que precisamos discernir todo o livro espírita, porque pode ser que ele tenha sido escrito, ditado por um espírito não tão bom e que o conteúdo daquela obra não condiz com os ensinamentos da doutrina espírita. E como saber, então, se não conhecendo a doutrina espírita? Conhecendo a base dela, Todo livro espírita deve ter em seu conteúdo os princípios básicos da doutrina espírita e uma lógica de encadeamento do assunto. Então é preciso nós ter todo o cuidado quando tem contradições, principalmente às vezes polêmicas e assuntos que são excessivamente explorados. Devemos ter esse cuidado com as obras que dizem que são espíritas,
mas os seus conteúdos não são verdadeiramente espíritas. Todo cuidado e análise, inclusive sobre a mediunidade, nós vamos encontrar no livro dos médiuns. Tudo que se refere à mediunidade. Por isso que temos que ter esse compromisso também na divulgação de qualquer mensagem. Chico Xavier psicografou mais de 400 obras espíritas. E às vezes percebemos que são divulgados nas redes sociais mensagens atribuídas a Chico Xavier que não são de Chico Xavier. Outras mensagens são modificadas. Apenas uma frase é retirada de um livro espírita e segue com um conteúdo que não condiz com as obras básicas. Essa análise e esse cuidado todos nós devemos ter. E para adquirir esse hábito da leitura, nós precisamos fazer um recurso natural nas nossas vidas. O hábito é tudo aquilo que nós adquirimos. Um hábito bom ou um hábito não tão bom. E segundo os estudiosos, para adquirir um hábito, nós precisamos repetir aquilo que nós queremos que se torne um hábito por 21 a 30 dias, diariamente. Se eu quero ter o hábito da leitura, eu vou ter que me esforçar para diariamente, neste período, ler alguma coisa. Assim eu vou adquirir o hábito da leitura. Nós temos que insistir e aos poucos iremos ampliando a capacidade de nos fixarmos na leitura e principalmente numa leitura boa, numa leitura edificante e numa leitura verdadeiramente espírita. E nós vamos substituindo, quem sabe, as horas vazias, as horas desperdiçadas, por uma excursão no deslumbrante universo espírita. Os benefícios que o livro edificante oferece a todos nós que somos sedentos de iluminação são incomensuráveis. O livro espírita ele é feito um medicamento ao adoentado do corpo e do espírito que somos nós. Letras vivas que esclarecem sobre as questões espirituais, iluminam a nossa vida, o nosso caminho. Os livros espíritas, eles contêm também a mensagem de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus. Jesus é para nós o nosso modelo e guia a ser seguido. Conhecer os seus ensinamentos que estão nesta obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo, é de fundamental importância, porque nós vamos conhecer também como os benfeitores entenderam a mensagem do Cristo e nos traz os escritos nesta obra, o Evangelho, que vai acalmar muitas vezes a nossa mente, o nosso coração. Como é bom abrir um livro espírita e ler uma página edificante. Ao ler, nós pensamos, isso é o que eu estava precisando para o dia de hoje. Então, se nós insistirmos, nós vamos adquirir esse hábito da leitura.
E agora que passamos mais tempo em casa, sem poder sair, ir à casa espírita, nós podemos ter de companhia esse amigo, o livro espírita, que é uma grande luz, que vai clarear aos poucos o entendimento para nós. É um amigo nos caminhos de elevação. Adquirir um livro espírita é importante, ler e estudar é imprescindível. Estudá-lo com sabedoria e divulgar também é nosso dever, que a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita, o benfeitor Emmanuel já nos deixou a lição, que é divulgando os seus ensinos, as suas obras, os seus conteúdos. E onde estão esses conteúdos espíritas, se não nos livros? Então precisamos também divulgar, doar, emprestar. E todas essas obras básicas, elas se encontram à disposição, e outras tantas psicografadas por Chico Xavier, estão à disposição gratuitamente. Fazer o download no site da Federação Espírita Brasileira. Também é importante que nós incentivamos as crianças a ter esse hábito da leitura, porque a criança que lê desde cedo, ela é beneficiada em diversos sentidos. Aprende melhor, pronuncia melhor as palavras, se comunica melhor de uma forma em geral. E por meio da leitura, a criança desenvolve também a criatividade, a imaginação, adquire cultura, adquire conhecimento, adquire valores. E nós temos também à disposição a literatura infantil. Existe a literatura para jovens. Então não temos como não oferecer às crianças e aos jovens, ao adulto, um livro espírita. É tão fácil de adquirir, mesmo que não frequentamos uma casa espírita e que neste momento os postos de livros, as livrarias, por as casas espíritas estarem fechadas, não há muitas vezes um dia em que esteja aberta, mas existe a possibilidade de comprar pela internet. E nós podemos comprar da Livraria Espírita da nossa federação aqui do Rio Grande do Sul, através da livraria online. E quando nós fizemos esse gesto de comprar nesta livraria online da nossa federação, além de estar contribuindo para a nossa federativa, de todo o valor, do cada livro que nós comprarmos, 25% é destinado à casa espírita que nós indicarmos na hora da compra. E aqui também queremos conversar um pouco sobre o nosso clube do livro FERX, que há muitos anos nós, espíritas aqui da nossa região e agora de todo o estado do Rio Grande do Sul, temos à nossa disposição o Clube do Livro FERX. Qual é o objetivo de participar, de ter um Clube do Livro, de fazer parte? O objetivo do Clube do Livro é de fomentar a leitura regular de livros espíritas. Quando nós adquirimos um livro, quando nós nos tornamos um associado do Clube do Livro, nós estamos beneficiando a instituição, ajudando na sustentabilidade financeira.
E o livro espírita também ele é uma sustentabilidade doutrinária. Como que funciona o Clube do Livro? Cada mês nós temos um livro novo, lançamento, pagamos um determinado valor. Existe nas 3 modalidades, para adulto, para o jovem, para a criança, e vamos receber um livro espírita selecionado por um custo muito abaixo do preço de capa. Então, nós temos vários benefícios, além de estimular a nossa leitura, de proporcionar uma renda ao centro espírita e de ter obras variadas e coerentes com a doutrina espírita, porque os livros do clube eles são analisados antes por uma equipe de análise de literatura espírita da nossa Federação Espírita. São livros que foram lidos, analisados e colocados à nossa disposição. Cada casa espírita aqui da nossa região faz parte do Clube do Livro. Nós podemos entrar também no site da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul e procurar lá onde tem um banner do Clube do Livro e olhar os livros que já foram distribuídos ao longo dos anos para saber, para conhecer. E na nossa casa espírita, aqueles que tiverem interesse de participar poderão fazê-lo, perguntando também pela mensagem de nossa página para ter um maior esclarecimento. Se tiver dúvida, pode entrar no site www.auxiliofraternidade.com.br, que também encontrarão maiores explicações sobre o Clube do Livro. E aqueles que desejam ainda adquirir a nossa casa espírita, mantém o posto de livro aberto todo sábado de tarde, das 14 às 17 horas, os irmãos poderão ir lá, conhecer a livraria, adquirir um livro e fazer parte também, fazer o termo de adesão ao Clube do Livro e começar a receber todo mês uma obra para o estudo e para a reflexão. Então, vamos começar sempre pelo começo, conhecendo as obras básicas, para podermos saber se o livro é verdadeiramente espírita. No livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz e psicografia de Valdo Vieira, ele diz assim, perante o livro: consagrar diariamente alguns minutos a leituras de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Então, sempre vamos começar pelo início. Depois das obras básicas, vieram tantos outros livros que também muito nos auxiliam. Mais de 400 psicografado por Chico Xavier, mais de 200 psicografado por Divaldo Pereira Franco, em especial pelo espírito Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos
outros benfeitores que nos trazem páginas luminíferas para clarear os nossos pensamentos e o nosso entendimento. Temos livros, romances, de autoajuda, dos mais variados temas, literatura infantil, livros sobre família, livro de mensagem, que nos faz tão bem ler durante o dia uma pequena mensagem, mas de um conteúdo tão elevado que modifica o nosso padrão vibratório para aquele dia. Livros de prece, enfim, amigos, há muita literatura espírita ao nosso alcance, mas não vamos esquecer de conhecer as obras básicas, de estudar. E estudar muito, porque cada vez que nós vamos ler uma questão do Livro dos Espíritos, nós temos um entendimento diferente. Cada vez que nós lemos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um entendimento diferente, um entendimento melhor. Então, são livros para estudar a encarnação inteira. Não só ler, mas estudar, porque daí, tendo o conhecimento, tudo que chegar até nós, qualquer livro, nós vamos saber se o livro é, de fato, um livro espírita. E para encerrar a nossa fala, vou terminar com uma mensagem do livro Apostilas da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, que tem como título Ante o Livro Espírita, que vai nos dizer: melhore as suas aquisições buscando algo novo, mas compre o livro espírita, que induzirá seu caminho à mais alta renovação. Ampare a escola que alfabetiza, mas sustente o livro espírita que eduque. Consulte o noticiário com respeito aos sucessos do mundo, mas ouça o livro espírita a fim de erguer-se a horizontes. Compareça nas obras de socialização e progresso, mas ajude o livro espírita na consolidação da verdadeira fraternidade. Brinde o companheiro com a novidade do dia, mas dele o livro espírita que é valor para toda hora. Aconselhe a utilização dos produtos que favoreçam a saúde e o asseio do corpo, mas divulgue o livro espírita que mantém o equilíbrio e a higiene da alma. Observe o cinema, a rádio, a televisão e as outras formas da arte, buscando conhecer, mas atenda o livro espírita que ensina a discernir. Prestigie os métodos da lavoura e as técnicas da indústria, o comércio e as obras coletivas, tanto quanto os outros campos de ação e produção. Mas estimule o livro espírita que ilumina o trabalho. Socorra esse ou aquele irmão caído entre as sombras da prova, mas ofereça-lhe o livro espírita que aclara o entendimento. Enriqueça o ambiente próprio com fatores diversos de conforto e alegria. Mas recorde que o livro espírita é bênção de Jesus, aprimorando a vida com você e em você. Que possamos cada vez mais, queridos irmãos, ler
né, um bom livro espírita, que ele é uma grande fonte de luz para todos nós. O verdadeiro livro espírita, com os ensinos superiores, só irão nos enriquecer. As leituras são de grande auxílio, são momentos enriquecedores quando estamos lendo um livro espírita. E agora então passamos a realizar o passe espiritual. Podemos silenciar a nossa mente. Aqueles que desejam fechar os olhos, deixando vir na tela mental a imagem de Jesus, e nós vamos rogar aos benfeitores espirituais o amparo para todos, o amparo para o nosso fortalecimento espiritual, fortalecimento do corpo físico, da mente, do espírito. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos manter viva a chama da fé, da esperança e da caridade. Que todos os irmãos que estão nos ouvindo possam receber muitas bênçãos. Rogamos também o amparo para todos que estão doentes, nos hospitais, nos seus lares. Dai força, Senhor, para que todos possam vencer a enfermidade. Abençoa as equipes de saúde que trabalham neste momento tão difícil. Podemos enviar energias positivas ao nosso país, ao nosso planeta. Podemos agradecer pelo dia de hoje, pela família que nos deste, pelos amigos que temos. E agradecemos pela atenção dos irmãos, desejando a todos muita saúde, muita luz, muita paz e uma ótima semana.